Pode se apresentar e começar. Boa tarde a todos. Vamos continuar aí, Gilberto Solano, psicólogo. A gente vem falando aí já uns 3 encontros sobre transtorno afetivo bipolar. E já falamos, já apresentamos o transtorno, já falamos do diagnóstico e hoje vamos falar um pouquinho do tratamento. Por favor. Bom, no encontro passado a gente falou um pouco sobre os sinais, né, do transtorno afetivo bipolar, como que a gente poderia identificar no serviço quais são esses sinais. Então, uma mudança do humor com episódio de euforia e depressão, a gente observa isso no paciente, dificuldade para concentrar, né, que é comum em vários outros transtornos, a gente viu que ele tem muitas comorbidades, atitudes irresponsáveis, impulsivas, com gasto excessivo de dinheiro, por exemplo, né, compra de objetos que não são necessários, reforma de casa sem ter disponibilidade financeira, troca de carro, então alguns abusos excessivos, alguns gastos que não são previstos. Pacientes também apresentam uma inquietação, grande inquietação, movimento, também esquecimento e explosões de raiva, né? O paciente fica muito irado com situações que não chegariam a isso. Vamos lá, por favor. Tá. Então, sintomas da mania e da hipomania: a impaciência, né? A inquietação, uma confiança exagerada, né? A pessoa começa a tomar atitudes que não tomaria, assim, numa confiança, como se tivesse poderes, né? Ela enfrentando situações que não seriam situações de fácil lida, por exemplo, se for um homem, enfrentar um outro muito mais forte do que ele. Pensamentos acelerados, né? A pessoa começa a pensar o tempo todo, pensando. A insônia, problemas de sono muito comum nos quadros de mania e de hipomania, e o aumento do apetite sexual. A pessoa tem vários parceiros em alguns casos. Já o sintoma da depressão, ela apresenta com uma irritabilidade muito grande, a perda do interesse ou de prazer, uma melancolia, aumento ou perda de apetite, né? Aumento de peso, ganho de peso, ou emagrece muito, excesso ou falta de sono, e nos estados mistos, ansiedade, angústia, raiva e hostilidade. Pode passar, por favor, Laura. Bom, a gente tinha falado também de algumas escalas para quem está no serviço e que percebeu esses sintomas e quer fazer um rastreio para enviar esse paciente ou para indicar ele à procura de um paciente, de um profissional de saúde mental. Então, tem umas escalas de autoavaliação, elas são respondidas pelo próprio paciente, pode ser no próprio serviço, né? É útil para triagem inicial e para monitorar mudanças de humor ao longo de um tempo. Então, essa Mood Disorder Questionnaire, MDQ, ela foi desenvolvida para a detecção de sintomas que vão indicar aí uma bipolaridade de forma rápida, né? Uma forma de você fazer um rastreio mais rápido. A pessoa vai ali marcando as questões e você, então, tem um indicativo. Mas isso aí não substitui uma avaliação completa, né? Outra escala é a BSDS, que é uma escala de diagnóstico do espectro bipolar, né, que ela foi criada para capturar as nuances e variantes brandas do transtorno bipolar. Também é uma escala de autoavaliação, e naqueles casos em que passa quase que imperceptível os sintomas, né, porque muitos desses sintomas eles se confundem com a normalidade. Também a escala de autoavaliação de hipomania, HCL-32, que
destina aí a auxiliar o diagnóstico desses indivíduos. Pode passar, por favor? Volta uma, por favor. Então, e a gente tem as escalas que são, que são escalas avaliadas por profissionais, então não são de autorrelatos. O profissional ele vai avaliando o paciente e vai preenchendo essa escala, né? Então, tem essa escala de mania, a IMRS de Jung, que utiliza para ver a gravidade dos sintomas maníacos, né? Através de uma escala que vai de 0 a 4 em 7 itens. Então, ela tem 7 itens que pontuam de 0 a 4. Depois você faz a somatória e ela te dá informações sobre esses 7 itens que são avaliados. E outra escala também, escala de mania de Becher-Rafaelson e Hamas, é muito utilizada por clínicos, né, para avaliação da gravidade dos sintomas maníacos. E um índice de bipolaridade, que avalia as cardinais de transtorno, com sinais, sintomas, idade de início, curso da doença, resposta ao tratamento e histórico familiar. É um índice um pouquinho mais completo. Pode passar lá, por favor? Bom, a importância da avaliação profissional, né? Eu deixei isso aí para a gente poder depois até discutir sobre isso, que é fundamental que essa escala seja usada como auxílio diagnóstico, e não como a única forma de transtorno bipolar. A gente sabe disso, mas é bom frisar. Pode passar? Bom, isso aí também ainda é uma referência aos estudos que nós fizemos, né, que o transtorno ele é avaliado pela intensidade e a duração. Então, a depressão maior, ela tem que apresentar tristeza profunda, perda do interesse ou prazer na maioria das atividades, né, alterações do humor, ou no corpo e no pensamento. É muito comum apresentar fadiga, alterações no apetite ou no sono, dificuldade de concentração, sentimento de inutilidades ou culpa. E esse sintoma também pensamento sobre morte ou suicídio, né? Esses sintomas, eles persistem pelo menos por 2 semanas. Por isso que eu digo que é intensidade e duração. Na distimia, né, que é uma forma crônica e branda de depressão, os sintomas eles são contínuos e de longa duração. Então, é no mínimo 2 anos. Aí eu fiz esse gráficozinho só para ilustrar. Então, esse roxinho aí, ó, que é esse gráfico do meio, que é a eutimia e o tempo. Então, aqueles números ali, nesse caso, ele está representando um mês. Então, ele tem que ter, para ser uma distimia, para você fazer esse diagnóstico diferencial, você tem que ter, no mínimo, 2 anos dessa tristeza, dessa depressão. Já o transtorno bipolar do tipo 1 é um episódio de mania que pode ser acompanhado por episódios depressivos ou hipomaníaco. E pode causar a psicose. Já no caso do tipo 1, você então tem a mania, que a gente vê nesse desenhozinho aí, esse gráficozinho laranja, que ele tem uma intensidade maior e ele tem que ter, no mínimo, 7 dias. Já a hipomania é de menor intensidade e tem que ter, no mínimo, 4 dias, né, que vai representar aí o transtorno bipolar tipo 2. Você tem que ter um episódio de hipomania e pelo menos um episódio de depressão. Você nunca pode ter um episódio maníaco para você poder fazer esse diagnóstico diferencial. Então, por favor. Bom, essa aí é um resumo do que eu acabei de falar, né? Pode passar. A gente viu que a gente tinha os tipos de transtorno bipolar, que é sazonal, dá em determinada época do ano, né? Mas vamos passar aí, então, pela farmacoterapia. Não, Laura, volta um pouquinho. Pela farmacoterapia, né? Então, na infância, nos episódios maníacos,
mistos, em agudo mistos. Então, a gente entra com a farmacoterapia, na realidade, o psiquiatra, né, com lítio, mais antipsicóticos atípicos. Seria aí a risperidona, a olanzapina, a quetiapina, aripiprazol, a zepracidona e a zinapina. Já na fase depressiva, uma olanzapina ou fluoxetina, ou luradizona como monoterapia. Então, ou você faz uma terapia associada, né, a olanzapina com fluoxetina ou a lorazepam. E na eutimia, na fase de manutenção, o aripiprazol, a lamotrigina apenas em adolescentes, e o lítio. Já na idade adulta, nos episódios maníacos ou mistos, né, você vai usar antipsicóticos atípicos, como haloperidol, Haldol, a risperidona, olanzapina, quetiapina, e também os anticonvulsivantes de lítio, e os benzodiazepínicos, carbamazepina e valproato. Na fase de depressão, você entra com antipsicóticos atípicos, quetiapina, olanzapina, cariprazina, ou os antidepressivos inibidores de serotoninas, né? Anticonvulsivantes, o valproato e a lamotrigina ou o lítio. Já na fase da eutimia, né? Na fase que seria a normalidade, mais de equilíbrio, antidepressivo, entra com antidepressivo de lítio ou os inibidores de serotonina. Anticonvulsivante, antipsicótico atípico, no caso a risperidona. Pode passar lá, ó. Então, essa que passou aí é para a gente ver que você tem uma forma de tratar criança e adolescente e uma forma de tratar adulto. Tá? E o tratamento, ele é basicamente, isso a gente vai ver que está mudando, mas ele é basicamente farmaco e psicoterápico. Né? Então, essa tela diz respeito a esquema de tratamento psicossocial para o manejo das diferentes fases do transtorno bipolar. Então, a eficaz para a gestação durante a infância, nos episódios maníacos, por exemplo, é a terapia cognitivo-comportamental orientada para adesão à medicação, né? O paciente nem sempre ele quer tomar medicação, principalmente na infância. Já na fase depressiva da infância, a terapia cognitivo-comportamental sobre manejo dos sintomas da depressão. E no eutímico, na fase de normalidade, a psicoeducação, que é para prevenção, para recaídas. Né? E você também trabalha com a terapia focada na família, individualmente ou em grupo, que é para a família é muito importante no manejo do tratamento. Na idade adulta, também a TCC, né, orientada para a adesão da medicação. Na fase depressiva, também sobre o manejo de sintomas de depressão. E no eutímico também, a psicoeducação, né, na prevenção aprimorada de recaídas, a terapia com a família, né, e a terapia cognitivo-comportamental sobre o reconhecimento dos sinais precoces da crise. Pode passar, por favor. Então, o que a gente tem de tratamento bem sedimentado, né, é a psicofarmacologia e a psicoterapia. Bom, a gente já vem falando esse tempo todo das comorbidades, e normalmente o transtorno bipolar ele vai apresentar as comorbidades e concomitantemente com outros transtornos, né? Comorbidade mais um transtorno. Então, comorbidade com ansiedade, né? A maior gravidade da depressão, né? Isso piora muito a depressão. E apresenta grande risco de ideação e comportamento suicida. Então, em adultos, né, tratado com antipsicótico, quetiapina, e estabilizadores do humor, o ácido valproico.
Então, assim, a gente sempre vai estar tratando a comorbidade e, ao mesmo tempo, estabilizando o humor, porque senão o problema aumenta, né? Já no comportamento disruptivo, você entra com antipsicótico, né? Que são mais eficazes na redução dos sintomas maníacos, principalmente quando o paciente é agressivo, e com estabilizadores do humor também, e o lítico. Já o psicoestimulante também, que é recomendado para paciente com TDAH. Então, nos transtornos disruptivos, você tem o TOD, você tem o TDAH, depois eu fiz isso aí separado também para a gente ver. O grande problema desse psicoestimulante, por exemplo, é quando tem uma manifestação do psicoestimulante, ele cria, por exemplo, um surto. Né? Eu tenho um paciente que aconteceu isso. O diagnóstico era de TDAH, uma pessoa etária, e foi prescrito para ele Ritalina. E a Ritalina, então, criou um surto, precisou de internação em hospital psiquiátrico. Então, não é fácil, é um transtorno que não é fácil manejo, né? A comorbidade com o toque, então você entra com estabilizadores do humor, estabilizar o humor é a prioridade. E antidepressivo deve ser usado com cautela, né? Porque o que acontece? Você entra com antidepressivo e ele vira o quadro para hipomania. Então, se esse paciente não está sendo tratado com estabilizadores do humor, facilmente ele vai para o quadro de hipomania. Então, a indicação são os antipsicóticos de segunda geração, né? E estabilizadores do humor. Pode passar, por favor, Lama? Transtorno do déficit de atenção. Então, né, primeiro, estabilizar o humor. Aí, depois que a gente vai tratar os sintomas do TDAH. O nível de evidência mais forte, que é o número 1, metilfenidato. O nível de evidência, o segundo nível de evidência, então, são sais mistos de anfetaminas, né? E o terceiro nível de evidência, a bupropiona, seria a indicação. Então, pacientes, transtorno bipolar tipo 1 tem alto risco de desestabilização do humor com estimulantes. Então, foi o que aconteceu nesse caso que eu acabei de falar para vocês. A outra comorbidade que a gente falou também é a do TEA, né? Então, tem aí a indicação dos antipsicóticos de segunda geração, risperidona, aripiprazol. Esses aí foram aprovados para tratar a irritabilidade e a agressividade. O lítico, que é recomendado como primeira escolha para sintomas maníacos, tem estabilidade do humor e impulsividade. E é eficaz para combater a agressividade e a hiperatividade. E o ácido valpórico, para aliviar os sintomas de hiperestimulação, irritabilidade e ansiedade. Os antipsicóticos também devem ser usados com cautela. Tem alto risco de efeitos colaterais, como ganho de peso, distúrbios metabólicos e aumento da prolactina, né? A produção de lactina, de leite por parte, principalmente em homens. Os transtornos alimentares, a primeira indicação é de antipsicóticos de segunda geração, que é bem usado, né? Mas isso pode causar problemas como ganho de peso, que piora os sintomas de bulimia nervosa e de transtorno de compulsão. E o transtorno de personalidade, que seria aí o mais comum, que chega a 80% de comorbidade, que é o transtorno borderline.
Transtorno borderline, o tratamento é só psicoterapia, não tem medicação para transtorno borderline. Pode passar, Laura, por favor. Então, no transtorno bipolar, o uso de antidepressivos é controverso e deve ser cauteloso, porque pode induzir mania. Então, é sempre a mudança de nível, né? Então, no transtorno bipolar, principalmente nos casos mistos, você pode induzir a mania em quem está numa fase de depressão. Já no transtorno bipolar causado pelo uso de substância ou concomitante com o uso de substância, a comorbidade com ansiedade piora a gravidade da depressão. E você tem uma piora global do paciente. Uma recuperação mais lenta, você também tem maior risco de recaída e maior risco de ideação e comportamento suicida. Então, o tratamento é o lítio, né, bem tolerado, associado a melhores desfechos, né? O ácido valproico também, que demonstrou melhora nos resultados relacionados ao uso do álcool, especialmente como complemento ao lítio. E a quetiapina ela é ineficaz para resultados relacionados ao álcool. Então, a quetiapina não é uma indicação. Já o aripiprazol, ele tem resultados secundários, resultados mais marginais. Suicidabilidade, né? Episódio depressivo misto, né? É mais comum nesses episódios do que na fase de mania. Mania já é mais com agressividade. Na ciclagem rápida, no transtorno bipolar de ciclagem rápida, a predominância da polaridade depressiva e no transtorno bipolar tipo 2, que está associado a maior risco de suicídio. O lítio é o único medicamento com evidências de redução de risco do suicídio, né? Que chega a uma taxa de 60% a 80% de redução. Então, o lítio ele é uma medicação bem utilizada no caso de pacientes com risco de suicídio. Antidepressivo não tem ação no combate ao suicídio. Pode até aumentar a ideação em alguns casos, né? O valproato e a carbamazepina pode reduzir a ideação, mas não o suicídio consumado, né? Não a consumação do suicídio. A clozapina e outros antipsicóticos não demonstraram reduzir risco de suicídio. A cetamina, que é uma medicação nova, né? Ela é promissora na redução de curta duração da ideação suicida. A cetamina ela estava sendo usada na psiquiatria até pouco tempo como off-label, mas agora ela já foi aceita. É uma medicação para dor e que cria uma viagem para o paciente. Então, normalmente, quando a pessoa está fazendo uso da cetamina, normalmente no consultório, na clínica ou no hospital, normalmente acompanhado pelo médico, por um psicólogo, porque essa viagem ela pode ser boa, mas pode ser uma viagem ruim. No caso do suicídio, a eletroconvulsivoterapia também ela é eficaz nesse tratamento do suicídio e a TCC ela tem uma eficácia no transtorno depressivo maior, mas não tem comprovação no transtorno bipolar. Paula, por favor. Bom, aí as abordagens agora que são, né, estão sendo testadas, que estão sendo
não sei se posso dizer bem aceita, mas que tem dado alguns resultados, pelo menos a gente tem percebido. Então, são as estratégias de neuromodulação do transtorno bipolar. Então, a gente tem a estimulação magnética transcraniana, né, que modula os circuitos cerebrais relacionados com a patofisiologia dos sintomas depressivos, atua no córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, no CPF-DR. E no sistema glutamanérgico, GABAérgico e dopaminérgico. E a estimulação por corrente contínua, que altera no potencial de membrana, a membrana de repouso, né? Então, então, a membrana que está despolarizada, ela atua diminuindo essa necessidade, encurtando a necessidade, fazendo mais rápido um disparo de potencial de ação. Ela não dispara o potencial de ação, ela só faz um caminho mais curto. É uma estimulação anódica do lado esquerdo e estimulação catódica do hemisfério direito. Atua nas vias dopaminérgica e serotoninérgica. O TUS, que é uma estimulação transcraniana por ultrassom, o BPM, que é uma coisa que eu sei que tem gente no grupo aí que sabe bem disso aí. Eu uso o NIR, né, que é a hematoencefalografia, e o PIR, né, o NIR, e o PIR é uma técnica que você usa também, infravermelho, né, próximo ao infrared, e o NIR também é com infrared. A eletroconvulsivoterapia, que é depois da medicação, quando não se consegue muito resultado com a medicação, a indicação é de eletroconvulsivoterapia, que a gente tem vários problemas com ela. O psiquiatra não gosta que eu falo que tem vários problemas com ela, não, mas tem um problema grande com memória, problemas cognitivos. E o que o pessoal tem falado e apostado é na magnetoconvulsivoterapia, que também, na eletroconvulsivoterapia, como o nome diz, na magneto também, que cria também uma crise convulsiva, né? E essa crise causa uma reestruturação e ativação de circuitos cerebrais, uma nova ativação, uma ativação diferente, como se fizesse novos caminhos. Então, tem as áreas de atuação, no caso da ECT, no córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala. Por isso, você tem problemas graves de memória, né? Em alguns casos, você tem uma janela de perda de seis meses, fatos que aconteceram 6 meses para trás, costuma perder. É claro que cada caso é um caso, né? E você tem as abordagens invasivas, que são aí os DBS, né? São estimulação cerebral profunda, que são necessárias cirurgia para implantar aí os eletrodos, e você tem uma bateria subcutânea. E estimulação do nervo vago, que faz a modulação do sistema, né, de neurotransmissão, transmissores e circuitos neuronais, que estão envolvidos na regulação do humor. Ô, Laura, por favor, você... Bom, então, fala um pouquinho de algumas dessas aí. A eletroconvulsivoterapia, o Kátia, você acha que a gente continua falando ou vamos para a discussão, que aí dá para falar, porque eu estou vendo que o tempo ali, eu dei uma olhadinha no relógio. Isso. Eu acho melhor a gente ir para a discussão, que aí dá para falar alguma coisa disso que está aí. Falta muitos slides para você terminar? Faltam. Mas eu acho que aí a gente vai falar, porque eu estou bem interessado, não sei se a Dani está aí, nessa coisa da EVN, que é uma coisa que é meio nova para mim, nessa coisa dos infrared, assim, e a gente podia fazer uma dinâmica das experiências e discutir, eu acho que ia ficar mais rico. Tá Por muito. mim, se vocês quiserem, a gente pode passar para discussão.
Mas aí eu acho que é melhor você voltar um slide. Você volta um aí, Laura, por favor? Isso, porque aí tem algumas informações. Eu acho legal, porque eu acho que tem gente aí que vai ter experiência com outras coisas, e eu gostaria de ouvir também, sabe? Então, aberta a discussão aí, quem tem experiência, quem quer colocar a questão. Eu acho que assim, o alvo está claro aí, mas você não mostrou quais são os principais parâmetros que são usados nos protocolos, né? E aí eu fico pensando que talvez quem já trabalha com isso quisesse saber sobre isso. A ideia do roadmap que a gente fez no semestre passado, que foi muito interessante, a gente fazia um levantamento na literatura, mas a gente estava mais focado em TMS e TDCS, que é o que tem da área interdisciplinar mais evidência na literatura. Ultrassom focal e laser, eu acho que a gente ainda não tem, assim, eu não conheço, né? Eu já vi que para o laser já tem saído mais estudos e tal, mas ainda não tem recomendação para uso, né? Não tem guideline ainda. Então, a gente não tem experiência nem uso. O que eu vejo é mais na área de pesquisa. Do neurofeedback, eu ainda não tenho curso, mas você que tem, Gilberto, podia falar um pouco sobre isso. E a convulsoterapia, tanto a elétrico como a magneto, eu sinto que é uma coisa mais voltada para a medicina. A gente não faz isso, né, na nossa prática, nem DBS. Agora, a estimulação vagal, sim, a gente usa, mas eu desconheço as evidências para o uso de estimulação vagal em transtorno bipolar. Na TMS e na TDCS, que é o que eu mais conheço, mais uso na minha prática clínica, eu vejo uma dificuldade enorme de selecionar protocolos para os pacientes bipolar. Quando ele está na fase depressiva, você faz normalmente um protocolo para tirar da depressão. Só que aí, se ele faz a virada, é que a gente fica de calça curta, né? Porque qual é a vantagem de ele sair da depressão e entrar numa fase maníaca, né? A ideia do bipolar, para mim, é o mais difícil de todos por causa disso. Agora, eu acho que TDCS dá um bom resultado nesses casos, porque você está tentando um equilíbrio interhemisférico. Ô, Kátia, só um minutinho. Laura, você passa mais umas. Até chegar no TDCS? Pode mais. Até chegar numa. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar mais uma. Essa aí. Aí, Kátia, você vai falar, está falando do TDCS, eu acho interessante a gente Uhum. ver esses pontos aí, né? Que você tem um protocolo quando você está nessa fase depressiva. Na verdade, você tem vários protocolos, né? Você pode botar o catodo lá em FP2, na pré-frontal, e um anodo em F3. Ou você pode botar um anodo em F3 e o catodo em F4, né? Ou em F8. Então, você pode fazer várias combinações. Combinações. Isso. E, no caso dos episódios maníacos, você inverte, né? Você bota o catodo em FP1 e o anodo em F4. É uma inversão, porque eles são invertidos mesmo, né? Então, pode falar, Kátia, eu te cortei, mas eu... Não, tá ótimo. Eu gostei desse slide. De onde? Qual é a fonte desse slide? Eu estou porque eu não te mandei nada das transparências, né? Eu vou pedir à Ana para organizar e botar lá no grupo Tá. de todo esse período, porque eu estou meio corrido esses dias. Mas, assim, é bem sugestivo esses protocolos aí.
Na verdade, essa ideia também de botar o cerebelo eu acho incrível, porque eu realmente vejo o cerebelo como um alvo muito interessante para transtornos psiquiátricos, porque eles modulam as funções cognitivas mesmo, principalmente as executivas, a sociabilidade, a irritabilidade. Eu gosto muito. Mas eu não sei as forças das evidências para cada um desses protocolos, para a gente estar sugerindo. Mas são todos é, essas combinações aí, eu acho combinações próprias, não tem nada estranho na minha visão para a gente poder fazer. Agora, a única coisa que eu fiquei pensando foi na eutimia valorizar mais a questão da depressão, né? E das funções cognitivas, ou seja, quando a pessoa não está nem em fase maníaca, nem em episódio depressivo, você tenta controlar mais o aspecto da depressão, por esse modelo aí, né? E se a pessoa tem um transtorno de sono associado, você recomenda, esse protocolo está recomendando usar F3, que também é depressão, e cerebelo. Só que eu acho que para sono, F3 com F4 fica ótimo, que é aquele que usa lá aquele primeiro. Preciso, né? Eu gosto muito de F3 e F4, porque eu acho que para a pessoa dormir, ela tem que diminuir a atividade no córtex pré-frontal dorsolateral direito. E a maioria das pessoas, eu vejo resultados muito bons, você inibindo o F4. Então, para o sono, eu pensaria mais em F3 e F4, e não no cerebelo. E também você está estimulando F3, que é para quem está depressivo, né? E pode ter hipersonia ou insônia, tanto faz. Eu acho que às vezes acontece dos dois lados mesmo. É um caso muito difícil, mas adorei esses slides, e seria bom que a gente pudesse pensar, Gilberto, em fazer tipo um roadmap dessas técnicas todas. Você está apresentando mais completo do que a gente apresentou. A gente acabou focando mais em TDCS, TA, VMS e TMS, e a gente só usou o que tem revisão sistemática com meta-análise. E, na verdade, para neurofeedback tem revisão sistemática com meta-análise, então poderia entrar, só que neurofeedback é um campo que mais existem fisioterapeutas e fonos que usam, mas a maioria é psicólogo, né? Então, eu não sei se a gente vai estar abrangendo um público maior. Mas eu adorei isso, eu acho que temos que continuar. Acho que a gente vai acabar o semestre inteiro só com. Pois é, eu estou preocupado, porque eu tenho um defeito, né? Eu quero trazer o máximo, e às vezes eu tenho que largar alguma coisa de lado, porque não dá tempo. Mas, assim, Essa sua revisão mostra que você tem mergulhado a fundo nessa coisa do bipolar. Eu queria agradecer em nome de todos nós e do canal, porque é muito conteúdo, muito aprendizado, muita coisa bacana. E eu não queria perder. Então, assim, a partir daí, desse slide que você parou hoje, que foi aquele geral, eu acho que semana que vem a gente devia continuar, porque não dá para deixar esse gostinho, ainda mais agora que você passou esses slides e mostrou isso aí. Como é que a gente vai ficar sem pular isso? Não dá. Mas esse aqui, Kátia, passa mais por favor, Laura. Você fez isso com todos eles, né? Eu fiz. Então, aqui vem falando um pouco de cada um, mas eu não queria prolongar mais, porque ali naquele slide ali para mim era o fechamento, o resto era só para. Mas quando você volta atrás aí, Laura, por favor, mais. Mais.
Aí, você fala um monte de coisa da estimulação magnética e tal, que a gente não pode deixar para lá. Mas Temos isso aqui é coisa que vocês já sabem. Tem a questão lá da repetitiva, né? E tem a questão do Theta Burst, que talvez fosse interessante assim, a gente rever. Eu acho que a gente precisa disso. Então, minha sugestão, não sei se todo mundo vai concordar, é a gente, já que você aprofundou tanto, vamos seguir nessa linha. Ainda que no semestre a gente só estude transtorno bipolar, Não, Paty, aquelas outras coisas. mas é que está tão bom, está tão profundo, que eu acho que devíamos. Bom, é minha visão, não sei o que, é que vocês acham, Mariana, Suzana, Tiago, por favor, Matheus, deem suas opiniões aí, o que, é que vocês acham sobre isso? Que eu acho que passar batido, né? Foi muito profundo na parte de diagnóstico. Eu acho que diagnóstico a gente, para as próximas apresentações, próximos temas, a gente pode ser um pouquinho mais geral, né? Embora aqueles instrumentos de rastreio, principalmente, já que esse grupo é interdisciplinar, ele é relevante, como a gente já tinha pedido para você da outra vez. Mas agora que a gente está entrando na neuromodulação em si, eu acho que é a oportunidade da gente estar aprofundando e revisando conceitos que são fundamentais, principalmente para quem está começando, ou quem está e é aplicado a um transtorno. Fala aí, Matheus, Mariana, Tiago, Suzana, o que vocês acham? Eu concordo absolutamente com o que a Kátia disse. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem maior interesse em discutir, né? Que são as estratégias de neuromodulação e como montar isso. Eu não trabalho com a maioria das estratégias que foram colocadas aí. Nunca tratei paciente com bipolaridade, né? Com as estratégias de neuromodulação. Então, montar, né, essas intervenções, pensar o que é mais viável, né? Se a estimulação magnética ela é uma primeira alternativa, pensar nos custos disso também para o paciente. Eu acredito que é aí que reside a maior parte da nossa discussão, né? Então, eu acho que no nosso próximo encontro a gente dedicar a discutir as técnicas e como abordar, eu acredito que, enfim, concordo com tudo que foi dito por Kátia. O que acontece aí normalmente é que o transtorno bipolar ele é muito é um espectro, ele é muito grande, ele tem quase tudo lá dentro. Então, quando você começa a tentar outras técnicas e precisa de desenvolver novas técnicas, e a estimulação transcraniana, elas são bem necessárias, é porque na questão da medicação a doença já está refratária. Você já não tem muito mais o que fazer, né? Então, o que você vai fazer? Vamos associar TMS com medicação, né? Já fazem isso, né? Theta Burst com a acetamina. Então, já tem várias formas de tratamento que são coisas que vão sendo testadas, né? Fala, Matheus. Eu não acompanhei as apresentações desse transtorno até agora, mas já me deram muita vontade de ir lá no YouTube e assistir tudo. Então, vou fazer isso. E eu acho importante mesmo a gente pensar no tema em neuromodulação, porque eu tenho recebido alguns pacientes que vêm com essa queixa de depressão, mas que a gente vai descobrindo que tem um histórico de variação de humor, e não fico seguro em relação a como manejar, como tomar as decisões, como agora eu fico depois dos guidelines de ansiedade, por exemplo, que dá uma segurança muito grande, ou de tomar decisão, mas de principalmente falar assim, não, a literatura diz isso. Na prática, a gente vai ver, ou a literatura não diz nada, posso afirmar com segurança que estamos no escuro. Então, não sei o que dizer, e parece que todos os depressivos que estão aparecendo têm episódios Isso. de humor.
E a questão, né, Matheus, o diagnóstico, como eu contei da última vez, né, de um caso que não foi comigo, foi um amigo meu, pessoal, que eu mandei para o consultório, e ele foi diagnosticado, mandei para um colega, foi diagnosticado por um psiquiatra aí de São Paulo com depressão. E, na verdade, ele não era uma depressão, era um bipolar. E aí foi feito um protocolo para tirar da depressão, bem acelerado, e ele teve um episódio de mania grave e quase se suicidou, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com esse diagnóstico diferencial. Não é porque ele veio com o diagnóstico errado do médico que a gente não tem responsabilidade, porque quem dá o diagnóstico é o médico. A gente tem que ser bem cuidadoso e todos esses sinais, esses... Nossa, é tão difícil para mim distinguir, por exemplo, o borderline do bipolar quando você conhece pouco, porque quando você conhece a história longa do paciente é diferente, aí fica mais simples você ver se é um transtorno de personalidade ou só de humor, mas quando você mal conhece a pessoa, é complexo, tá? Transtorno de acumulação, outros transtornos que passam ali bem rente e o protocolo não pode ser igual, porque os sistemas afetados não são os mesmos, as redes, os circuitos. Então, eu acho muito importante essa discussão, que a gente continue. Minha sugestão é que a gente agora mergulhe, quer dizer, se todo mundo pudesse rever os vídeos que já foram apresentados, para que na próxima semana a gente realmente mergulhe na neuromodulação em si. Aí você faz uma apresentação, calcula, né? Rápida, né? De menos tempo, né? Talvez de 15 minutos, meia hora no máximo, só das técnicas que são usadas, protocolos que têm evidência. A gente também pode ser corresponsável por ajudar o Gilberto e buscar na literatura as meta-análises que temos já nos temas, cada um na sua expertise. Se Tiago não trabalha com magnética, eu foco no magnética, você foca no neurofeedback, o outro foca em TDCS, o outro tem AVMS, a gente junta esforços e traz o que tem de mais evidência para a gente discutir a outra meia hora, pelo menos, todos esses... Porque foi tão rico tudo isso, sabe, Gilberto, que eu acho que agora a gente vai para o foco. Mas a minha preocupação, né, nessa questão de apresentar o transtorno, de apresentar o diagnóstico com comorbidade e com concomitância de transtornos, é justamente para o pessoal perceber que existe isso, né? Para quando chega no seu serviço um diagnóstico, você poder ter uma crítica, ó, será que é isso mesmo? Porque a gente viu que tem as condições subliminares, né? Coisas que passam imperceptíveis, e passa para todo mundo, né? Passa pelo psicólogo, passa pelo psiquiatra, passa pelo neurologista, passa por profissional de saúde em geral. Então, assim, eu achei que ficou meio maçante para todo mundo ficar falando, mas vamos ver se a gente encerra, então, na semana que vem com essa... Fala, Suzana. Gostou da divisão de tarefas. Ótimo. Eu ia até comentar sobre isso, quando surgisse uma oportunidade aqui, que seria legal a gente, né, que eu vi lá que são 4 fazendo, mas eles tiveram um trabalho muito grande, então, acho que se unir forças, né, com mais pessoas, dá para a gente encontrar mais evidências, né, e para poder discutir na próxima semana. Bom, então ficamos assim, ok? Ficamos com a tarefa de cada um buscar o que puder, assistir de novo quem ainda não assistiu, ou reassistir quem já assistiu, algumas coisas básicas, para na próxima, Gilberto, só fazer um fechamento de 15
minutos a 30 e a gente aproveitar para realmente fazer um grande debate entre nós, trocando o que a gente encontrou na literatura com o que temos de experiência prática na clínica. Pode ser? Tranquilo. Então, nos vemos semana que vem. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.